Olá, pessoal dos segundos anos. Então, nós vamos aí para o nosso segundo assunto desse trimestre, que é o renascimento cultural. Vamos começar por essa tela aqui para a gente entender o que é o renascimento. Tá? Primeiro, eu quero problematizar esse título, uma revolução chamada Renascimento. Tá? É, Foi tirado de um livro que eu usei há um tempo atrás, tá? E é possível questionar: o Renascimento foi uma revolução ou não? É, então, bom, difícil sem a gente saber o que é o Renascimento opinar sobre isso, mas eu vou colocar algumas coisas para vocês pensarem. Tá? Se a gente entender a palavra revolução como uma mudança bastante forte, radical na orientação de alguma coisa, a gente pode dizer que sim, que o Renascimento foi uma revolução. Ele mudou bastante a maneira como as pessoas pensavam na época em que ele ocorreu. E que época é essa? A partir do final do século XIV, 1360, 70 e tal, e vai até o início do século XVI. Então, é um momento aí de uns 200 e poucos anos em que vão surgir pessoas que vão pensar de maneira bastante diferente daquela com a qual se pensava até aquele momento. Então, nesse sentido, a gente pode considerar o Renascimento uma revolução. Agora, se entender revolução algo que muda drasticamente toda a sociedade, aí a gente fica um pouco com o pé atrás em chamar o Renascimento de uma revolução. Porque, na verdade, as ideias que surgiram naquele momento, elas ficaram restritas a poucas pessoas. O Renascimento não foi um movimento de massa que atingiu grande parte das pessoas na Europa. É um fenômeno restrito da Europa, várias regiões da Europa, mas ele não vai atingir a massa, a população, ele vai estar restrito a algumas pessoas que passaram a fazer uma arte de forma diferente, que passaram a ter uma temática diferente nas peças de teatro, que passaram a olhar o mundo de uma forma diferente, mas ficou restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Vamos lembrar que naquela época, estamos falando aí finalzinho do século XIV, grande parte, a grande maioria da população da Europa, ela não sabe ler e escrever, não tem acesso a um conhecimento formal. As cidades estão ainda começando a crescer, elas estão crescendo desde o finalzinho do século XI e tal, mas grande parte da população da Europa ainda vive no campo, na zona rural, né? E não sabe ler, não sabe escrever, não está envolvida com essas discussões. Então, primeiro ponto, Renascimento foi uma revolução? Para poucas pessoas, mudou radicalmente a maneira como elas pensavam. Então, podemos considerar que sim. Mas foi um movimento que foi restrito a poucas pessoas. Se a gente entender revolução como uma coisa que muda toda a sociedade, não foi o caso do Renascimento. Mas ele abriu o caminho para mudanças muito mais fortes posteriormente. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Segunda coisa é, olha essa imagem aí, cara. Ó, todo mundo já viu essa imagem, com certeza. Eu acho que pelo menos a grande maioria de vocês já se deparou com essa imagem. Né? Talvez muitos até saibam o nome dela. Né? O Homem Vitruviano. Acho que uma boa parte de vocês também sabe quem é o autor dessa imagem, Leonardo da Vinci. E acho que também uma boa parte de vocês conhece outras obras do Leonardo da Vinci. Né? Pelo menos a Mona Lisa, com certeza. Então, a primeira coisa, essa imagem, para quem conhece algumas obras do Leonardo da Vinci, sabe que essa imagem é uma imagem simples, perto da capacidade que ele tinha de retratar o pintor. Ele é considerado talvez o pintor mais renomado, mais famoso da história. Né? E por que essa imagem então é tão conhecida se ela é um desenho relativamente simples? Por que será que essa imagem ela é muito utilizada? Porque essa imagem representa uma das características, uma característica importante do Renascimento. A gente não sabe se o Leonardo da Vinci fez. Aliás, a gente pode até arriscar com boa chance de não errar,
que o Leonardo da Vinci não fez esse desenho com a intenção de representar o Renascimento. Não foi essa a intenção, né? Ele é um estudo de proporção. Como retratar melhor o corpo humano se a gente não entender as proporções que existem nele. Inclusive, tem um exercício matemático muito interessante que vai trabalhar matematicamente todas as proporções. Braço, antebraço, cabeça, tronco, tudo é muito proporcional e tudo é matematicamente mensurável. Isso que é interessante nesse desenho. Mas ao fazer o desenho de um ser humano dentro de um círculo, ele acabou criando uma imagem forte de uma característica do Renascimento, que é o antropocentrismo. Já falamos disso lá quando estudamos os gregos no ano passado. Os gregos e romanos tinham uma cultura antropocêntrica, ou seja, eles acreditavam nessa capacidade do ser humano de fazer o seu próprio destino. E o antropocentrismo, que ficou totalmente esquecido durante toda a Idade Média, ele vai retornar aí como uma das características importantes entre os autores e artistas renascentistas. Então, essa imagem do Da Vinci, ela retrata um pouco essa característica do antropocentrismo renascentista. É o homem dentro de um círculo, no centro das coisas. É lógico que ele não fez esse desenho com essa intenção, vou aqui retratar o antropocentrismo, mas essa é uma das graças da obra de arte, que ela é aberta, ela pode ganhar novos significados com o tempo, é uma releitura em cima de uma obra de arte. Muitas vezes o autor de uma obra de arte ele faz com uma intenção e as pessoas encontram outros significados. E no caso, esse é um significado do homem vitruviano que faz com que ele represente essa característica importante do Renascimento. Renascimento também chamado de Renascença. O Renascimento ele é um fenômeno de renovação cultural que teve início na Península Itálica a partir do século XIV. Aqui minha imagem está tapando justamente a Península Itálica, que é aquela península, aquela parte do continente que entra no mar, em forma de bota. Por que a gente não fala simplesmente Itália? Porque a Itália, enquanto país unificado, não existia naquele momento. Quando a gente estudou lá a centralização do poder, a gente viu que a Alemanha e a Itália são duas regiões da Europa que só se unificaram no século XIX. Só em 1800 e pouco, ou aliás, 1800 e muito, no final do século XIX, 1870, é que Itália e Alemanha vão se unificar. Então, lá no século XIV, 1300 e pouco, a Itália estava dividida em pequenas cidades-estados. Então, a gente vai falar muito de Florença. O que é Florença? É uma cidade-estado, que ocupa um pequeno território, mas ela tem a sua autonomia política. Então, a maioria das cidades daquela época, a gente falou na aula passada de Gênova e Veneza, duas cidades-estados que compunham. Hoje, essas cidades fazem parte do país Itália, mas naquela época não existia o país Itália. Então, essas cidades elas eram independentes, elas tinham o seu próprio governo. Então, por isso que a gente não fala Itália, fala Península Itálica. Então, a partir do século XIV, 1370, por aí, logo depois da Peste Negra, houve um movimento de renovação cultural que teve início lá na Península Itálica, depois se espalhou pelo resto da Europa. Esse movimento de renovação cultural ele influenciou as artes, principalmente as artes plásticas, como arquitetura, escultura e pintura. As artes foram muito... O teatro também, mas o teatro pode estar mais ligado à parte de literatura. Então, influenciou as artes, a literatura, as ciências, muitas descobertas científicas nesse momento. Aliás, ali é o momento que surge a ciência moderna, e a filosofia, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de entender o mundo, a vida das pessoas. Então, esse movimento de renovação cultural chamado Renascimento, ele influenciou todas essas partes aí, artes, literatura, ciência, filosofia. Depois, com o tempo, ele se difundiu por várias regiões da Europa. Começou na Península Itálica e se espalhou por toda a Europa. Então, esse é o conceito que a gente tem que ter de renascimento ou renascença. Esse movimento de renovação cultural
que muda a pintura, a arquitetura, a literatura, o teatro, traz novos conhecimentos científicos e muda também um pouco a maneira das pessoas verem a própria vida naquele momento. E se espalha por toda a Europa com o tempo. Okay? De uma maneira geral, os renascentistas, eles rejeitavam toda a cultura medieval. Um cara chamado Vasari, ele criou duas expressões que até hoje são muito fortes sobre a Idade Média. Noite de 1000 anos ou Idade das Trevas. Então, os renascentistas, quando olham para a Grécia e Roma antiga, falam, aquele pessoal, os gregos, os romanos, é que sabiam das coisas. Eles eram artistas capazes. Eles pensavam de forma a acreditar no potencial do que o ser humano pode conhecer as coisas. A Idade Média, presa muito aos padrões definidos pela Igreja Católica, não. A Idade Média foi uma sociedade teocêntrica. Então, para o pessoal que está ali no Renascimento, para aquelas poucas pessoas que estão ali no Renascimento, a Idade Média foi uma noite dos 1000 anos, uma Idade das Trevas. A gente sabe, a história, ela problematiza essa questão também, porque teve muita coisa importante na Idade Média. Teve filosofia na Idade Média, teve arte na Idade Média, as universidades surgiram na Idade Média, então existiu bastante contribuição. Os árabes produziram muitas coisas na Idade Média, tá? Mesmo a Igreja Católica preservou muitos escritos, muitas vezes proibindo as pessoas de lê-los, mas preservava escritos dos gregos, dos romanos. Então, há uma visão muito pejorativa nessa ideia de Noite dos 1000 anos ou Idade das Trevas. Tá? Mas ela se justifica, de certa maneira, a partir da oposição de uma visão mais antropocêntrica de mundo e uma visão mais teocêntrica de mundo, que caracterizou a cultura medieval. Então, os renascentistas, eles não vão aceitar aquele controle rígido que a igreja fazia sobre a maneira das pessoas pensarem. Eles defendem a diversidade de ideias, que as pessoas têm o direito de pensar de forma diferente, defender novas ideias. E vão defender também o espírito crítico, ou seja, o direito das pessoas, a capacidade das pessoas de olharem para a realidade e apontarem os problemas daquela realidade, proporem outras soluções, outras maneiras de ver o mundo e a vida. Então, eles defendem a diversidade de ideias e o espírito crítico. Eles, de uma maneira geral, afirmavam o individualismo. Individualismo, aqui não vamos entender, hoje a gente usa muito a palavra individualista para pessoa egoísta, tal. Não é nesse sentido que a palavra está aqui. Embora todo individualismo tenha um pouco de egoísmo, de egocentrismo, mas a palavra aqui quer dizer que cada indivíduo pode pensar e sentir as coisas de forma diferente. O indivíduo, ele não precisa pensar igual ao que todo mundo pensa. E vamos lembrar que esse é um grande projeto da igreja, que todos pensassem da mesma forma, de acordo com o que estava na Bíblia, ou pelo menos de acordo com o que os líderes da igreja católica achavam que a Bíblia dizia, a maneira como eles interpretavam a Bíblia. Todos pensavam, não. Quem não pensava daquela forma era herege, podia ser punido pelo Tribunal Santo Ofício da Inquisição. Vimos isso aí no bimestre passado. Então, os renascentistas, eles falam, não, cada um tem o direito de se expressar da maneira como bem entender. O racionalismo, o uso da razão, é um dos valores supremos da Idade Moderna. Então, usar a razão. As coisas têm que fazer sentido com a realidade física, natural, com a realidade social. Então, o racionalismo também é uma importante característica do Renascimento. Ok? Bom, nesse sentido, o Renascimento é um movimento que situa-se na transição da sociedade medieval, aí no caso representado por uma bruxas sendo queimadas na fogueira da Inquisição, para uma sociedade burguesa, representada no caso por uma caravela, o comércio internacional, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o Renascimento é um movimento de transição.
está apontando uma nova mentalidade, mais ligada à burguesia, ao desenvolvimento do comércio, a uma sociedade mais racional, uma sociedade mais científica. Tudo isso é importante para a burguesia se desenvolver. Então, esse é o contexto do Renascimento dentro do movimento histórico. Certo? Agora, o que será que possibilitou que o Renascimento ocorresse? Então, a gente vai olhar aqui as raízes do Renascimento. No século. Para a gente entender as raízes do Renascimento, a gente tem que voltar um pouquinho. A gente estudou lá no mês passado. A gente viu que no século XI, por exemplo, foi um período do Renascimento comercial. Recapitulando rapidamente. Cruzadas, contato com novas culturas, crescimento da população, formação do mercado de consumo, pessoas precisando comprar, tudo isso vai estimular o renascimento comercial. A gente viu depois, na aula passada, que esse comércio era feito de forma indireta. Produtos, pelo menos os comércios do Oriente, as especiarias ativas de luxo, chegavam através do mar Mediterrâneo na Europa. Bom, o comércio nasceu e aí isso vai trazer algumas consequências. Uma delas é o desenvolvimento urbano em diversas regiões da Europa. Aí está uma gravura de uma cidade medieval, com seus artesãos e comerciantes expondo suas mercadorias. Então, o desenvolvimento urbano vai se tornar um fator de atração de parte da população que vivia nos feudos para morar nas cidades. Certo? E, então, isso vai criar um meio, um local que favorece o desenvolvimento das atividades intelectuais e artísticas. Dificilmente um Leonardo da Vinci ia desenhar o seu homem vitruviano ou pintar a Mona Lisa no meio de uma plantação de trigo, no filme. Não. Essas atividades intelectuais, as atividades artísticas, elas se desenvolvem nas cidades, são atividades essencialmente urbanas, mesmo porque é preciso ter criar condições para que esses artistas sobrevivam. Um Leonardo da Vinci, se tivesse que plantar a própria comida, jamais ia ter tempo para desenvolver toda a técnica de artista que ele desenvolveu. Então, o crescimento urbano, que veio com o renascimento comercial, vai criar um espaço que favorece esse desenvolvimento. Nas cidades, as pessoas têm acesso a ideias, têm acesso à informação. Na cidade, as pessoas têm acesso a mercadorias, a produtos que eles necessitam para desenvolver essas atividades intelectuais e artísticas. Mas não foi só isso que o renascimento comercial mudou, não. O renascimento comercial também promoveu um acúmulo de riqueza na mão de algumas pessoas. A gente viu que essa riqueza ficou na mão da burguesia, dos burgueses. Alguns moradores da cidade, não todos, alguns burgueses ficaram muito ricos. E esses burgueses, eles podiam ter recursos agora para financiar as obras dos escritores e dos artistas. Hoje em dia, quando uma pessoa fica rica, ela compra uma mansão. O jogador de futebol, que geralmente veio de uma camada bem popular, geralmente fica rico, ele compra um iate, um helicóptero, um jatinho. Naquela época não tinha helicóptero, não tinha iate, não tinha jatinho. O que o cara que ficava rico queria comprar? Arte. Era uma coisa que dava prestígio para ele. Podia pagar, por exemplo, um artista para fazer uma escultura, uma estátua e dar de presente para a cidade. Tudo isso aumentava o prestígio daqueles comerciantes que ficaram ricos, ou banqueiros que ficavam ricos. Essa prática tem um nome, chama-se mecenato. Os mecenas são indivíduos ricos em busca de glória e prestígio. E onde eles obtêm essa glória e prestígio? Ajudando artistas e comprando obras, ou pagando para que eles produzam obras para as cidades na qual essas pessoas vivem. Essa palavra mecenas, vocês deveriam, não sei se vocês vão lembrar, no finalzinho do primeiro ano, eu passei um filme para vocês sobre o Augusto, o primeiro imperador. O Augusto ele tinha um amigo, junto com
Marcos Agripa, que era um soldado, ele tinha um amigo que era um grande patrocinador de artistas em Roma. Ele chamava Caio Mecenas. E daí que vem o nome Mecenas, e o nome da prática, que é um mecenato. Tá? Vem desse amigo do Augusto, primeiro imperador romano. Então, o Mecenas deixa de ser aquela pessoa histórica que viveu na luz e passa a ser todo burguês, toda pessoa rica que financia e ajuda artistas e pensadores. Alguns mecenas, algumas famílias ficaram muito conhecidas pela prática do mecenato. A família Sforza, de Milão, a família Medici, de Florença, os papas Júlio II e Leão X, grande parte das obras de arte renascentistas foram patrocinadas pela Igreja. Né? Os grandes artistas renascentistas, eles receberam grandes patrocínios da Igreja, que, se por um lado controlava muito a forma das pessoas pensarem, por outro, acabava contribuindo para o desenvolvimento da técnica e da arte, financiando e patrocinando alguns artistas. Então, família Sforza, a família Ludovico Sforza foi um grande mecenas. Tem até um texto bem interessante, que é muito citado em vestibular, que é uma carta que o Leonardo da Vinci, lá Leonardo da Vinci estava desempregado lá em Florença, né, estava meio... Também ele pegou algumas encomendas que ele teve dificuldade de entregar e atrasou, então ele estava meio queimado lá em Florença e manda uma carta para o Ludovico Sforza, se apresentando, se oferecendo para trabalhar para ele. O Da Vinci, ele escreve na carta: para o Duque, se você precisar de alguém que fortaleça as muralhas da sua cidade, deixando elas intransponíveis, nenhum inimigo vai conquistar a cidade, eu posso fazer isso. Se precisar de alguém que leve água encanada para todas as casas, eu posso fazer isso. Se precisar de alguém que construa armas capazes de tornar Milão uma cidade super poderosa, eu posso fazer isso. E no finalzinho, e se ainda precisar de alguém que pinte o retrato da sua família, também posso fazer isso. É um currículo vitae que o Leonardo da Vinci mandava o Ludovico Sforza. No caso, esse que está aí não é o Ludovico Sforza, não é o Lorenzo de Medici, que foi um dos principais mecenas daquela época, só que ele é de Florença. A família Medici, que era a família mais rica da Europa, são banqueiros que ficaram muito ricos. Tem até uma série disponível mas eu não sei se tem no Netflix. No Netflix não tem, mas no Now tem essa série, Os Medici, que é bem interessante. Retrata a família Medici. Vamos lá. Gente, só sintetizando. Raízes do Renascimento. Por que o Renascimento ocorre? Isso está ligado ao Renascimento comercial para provocar duas coisas. De um lado, a urbanização, e as cidades são um local onde as ideias fluem, onde os artistas vivem e podem praticar as suas atividades. Por outro lado, o Renascimento comercial também provoca um acúmulo de riquezas na mão de alguns burgueses que vão praticar o que a gente chama de mecenato, vão patrocinar artistas e pensadores em busca de prestígio, de glória. Então, essas estão ligadas aí com as raízes do Renascimento. Bom, a parte mais importante, assim, pensando em entender o Renascimento, mas pensando em vestibular também, a parte mais importante é que eu falo agora nesses dois próximos slides. São as características do Renascimento. Tá? Falei alguma coisa na introdução, mas agora a gente vai olhar com mais profundidade isso daí. Tá? O humanismo renascentista. Então, no campo aí do pensamento, o Renascimento se caracterizou pelo, primeira coisa, individualismo, valorização da capacidade do ser humano de fazer escolhas livremente, valendo-se apenas de suas próprias forças, acreditando na sua capacidade, no seu próprio juízo, no seu próprio julgamento. Então, o individualismo é essa ideia de que as pessoas têm que ter liberdade para seguir a sua vocação individual, valendo apenas das suas próprias forças. Então, essa ideia de que
cada pessoa pode pensar de forma diferente. Então, o individualismo é uma característica importante do Renascimento. O espírito crítico, procedimento de se duvidar das verdades pré-estabelecidas para chegar a novos conhecimentos. Então, o espírito crítico é uma postura importante também dos renascentistas. Ou seja, se eu quero descobrir uma coisa nova, eu tenho que questionar aquela verdade anterior, senão eu não vou chegar a uma coisa nova. Então, isso a gente impõe isso muito àquela vida medieval, teocêntrica, que impedia as pessoas de pensarem livremente, que impedia as pessoas de agirem livremente, tudo tinha que ser de acordo com o que a igreja determinava. Isso, o espírito crítico vai se opor e vai atacar principalmente essas concepções medievais. O racionalismo, que é a ênfase na razão como principal instrumento para compreender o universo e a natureza. O racionalismo, então, ele se opõe muito à fé. A fé, eu aceito uma verdade simplesmente porque alguém que eu considero importante, ou a tradição da sociedade fala, não, isso é a verdade. Então, eu aceito isso. O racionalismo não adere, não está ok com essa questão. O racionalismo fala, para eu aceitar alguma coisa, ela tem que fazer um certo sentido. Tem que ter um apelo à realidade, ao entendimento. Né? Então, várias questões na Idade Média geraram polêmicas que são até incompreensíveis a partir da questão do racionalismo. A partir de uma visão racional, fica muito difícil você entender algumas questões e disputas que ocorreram na Idade Média. No âmbito do pensamento... aqui. Outra característica é o humanismo, o ser humano como centro das preocupações e indagações dos pensadores, considerando-se a obra suprema de Deus. Humanismo e antropocentrismo, a gente pode até identificar, certo? Então, essa visão em que o ser humano é capaz de compreender as coisas, o ser humano é capaz de entender as coisas valendo-se apenas das suas faculdades. Né? Se a gente pegar a abertura do Hamlet de Shakespeare é um renascentista inglês, ele vai falar que obra, na abertura de Hamlet, que obra-prima é o ser humano, como é bonito em suas capacidades físicas não, suas capacidades intelectuais, como ele é capaz. Ele vai fazer todo um elogio ao ser humano. Isso é um exemplo de humanismo. Depois eu vejo se eu acho o texto aí e coloco para vocês. O antropocentrismo, então, ele vai combater o teocentrismo. Numa sociedade teocêntrica não tem espaço para as pessoas agirem, porque tudo é determinado por Deus. Sei lá, me veio a cabeça agora, mas... deixa eu ver. O classicismo é a valorização dos pensadores e artistas da antiguidade clássica, da Grécia e Roma antigas. Certo? Então, o classicismo é uma outra característica importante, aonde os renascentistas vão buscar inspiração, buscar referências para pensar e desenvolver suas ideias. É lá no que os gregos e romanos pensaram no passado. Então, o classicismo é a volta... Lembram? Grécia e Roma são atividade clássica. É a valorização daqueles pensadores, daqueles artistas que existiram na Roma. Então, principalmente aí Aristóteles. Aristóteles vai ser um pensador muito valorizado pelos renascentistas. Mas não é só isso. Toda a arte, toda a inspiração para a arte, para o pensamento, vai vir lá da Grécia e Roma antigas. O empirismo, que é a valorização da experiência como método para chegar a conhecimentos verdadeiros. Então, o meu espírito crítico fala, peraí, isso que eu acredito aqui não está batendo muito bem. Não é muito o que eu acredito. Tá? Daí a minha razão começa a funcionar, o racionalismo começa a entrar ali. Não, se não é isso, pode ser isso. Mas como eu posso garantir que esse conhecimento novo que eu quero produzir, ele é verdadeiro, se o antigo não é?
utilizando-se do método científico, da experiência, provando, medindo, comparando. É assim, o empirismo é isso, é valorizar a experiência como método para chegar aos conhecimentos verdadeiros. Existem outras características, como o hedonismo. O hedonismo seria a busca do prazer, na sociedade de uma vida mais prazerosa, e também o naturalismo, que é a vontade de captar a natureza, de absorver a natureza, de entender a natureza como ela funciona. Então, o naturalismo é outra característica importante que não está aqui no slide. Agora, sobre o empirismo, sobre isso tudo que eu falei para vocês, vamos ver agora um pequeno videozinho, 3 minutos só, sobre o Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele está nesse processo, e ele vai ter que, tentam perceber como ele vai ter que usar do espírito crítico, como ele vai ter que usar da sua razão, do empirismo, do individualismo, porque se ele pensasse igual aos outros, ele não ia chegar em uma outra descoberta. Como tudo isso daí está dentro da obra do Galileu Galilei. Assistam aí. Ilustrando História. É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a estas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pela ciência que realmente acontece. Mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que, se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos. Então, perceberam? Se o Galileu não tivesse o espírito crítico, ele não jamais duvidaria de coisas que você pensa também que o que é mais pesado cai mais rápido, que o que é mais, ou que tem mais massa cai mais rápido do que tem menos massa. Que o Galileu já tinha provado que está errado isso aí há muito tempo atrás, lá em 1600, virada para 1600. Então, ou mesmo de que a Terra está no centro do universo. Muito terraplanista acredita nisso hoje.
O Galileu já provou isso daí, né? E para ele chegar a uma conclusão nova, ele tinha que duvidar da anterior, espírito crítico. Tá? Mas daí ele tinha que pensar sobre a questão racionalismo. Daí ele pegou um telescópio, aperfeiçoou e começou a observar os astros. Observação, empirismo, verificação. Aí ele chega a novas conclusões que são embasadas nas evidências. Como o próprio vídeo mostra, nem sempre tudo que ele falou é verdadeiro. Outras pessoas com outras observações, elas podem, mas é assim que a ciência avança. Então, na prática, a história do Galileu e de outras pessoas mostram como isso acontece. Ok? Bom, para finalizar aqui, a gente vai ver a periodização. O Renascimento ele tem três períodos aí dentro da história dele. O primeiro é o pré-renascimento, também chamado de Trecento. Tem que ser assim em italiano, Trecento. O que é o Trecento, o pré-renascimento? São os anos 1300. É o início do Renascimento. Tá? Nesse momento, seus representantes ainda carregavam traços medievais muito fortes, tá? Mas já apontavam para uma nova forma de expressão artística. Ou seja, ainda havia uma carga medieval muito forte na arte, seja na pintura, seja na literatura, mas já haviam algumas inovações. Uma dessas inovações na literatura foi, por exemplo, o fato de não usarem mais o latim. O latim, que era a língua dos romanos, se tornou a língua oficial da Igreja Católica, e durante toda a Idade Média, tudo que era escrito em latim, porque quem escrevia era membro da Igreja. Alguns autores renascentistas começam a trocar o latim pelo idioma toscano. A Toscana é uma região da Itália, e esse idioma toscano vai ser a base do italiano moderno. A Toscana é uma região onde está Florença, e os primeiros escritores renascentistas, eles foram todos de Florença. Tá? Eles também, esses pré-renascentistas aí do Trecento, eles criticavam a visão restrita da Igreja Católica, valorizavam o espírito de investigação, revelavam uma intensa paixão pelos autores da Antiguidade Clássica, lá da Roma e da Grécia Antiga, e tiveram Florença como o principal centro difusor lá de Florença. Em Florença havia uma grande concentração de ricos banqueiros e mercadores que possibilitavam o mercenato e a sobrevivência dessas pessoas. Na literatura, nesse momento, se destacavam Dante Alighieri, considerado o primeiro autor renascentista. Ele é autor de um poema chamado Divina Comédia, que viveu de 1265 a 1321. É a pessoa dessa gravura aí. E o Dante Alighieri vai escrever no idioma toscano, e seu livro é considerado ainda hoje o principal poema. Foi o primeiro poema da língua italiana e é considerado o principal poema da língua italiana até hoje. Nesse livro ele conta a história ele vai em busca da sua amada, e para isso ele vai perseguir o inferno, ele vai no purgatório, vai no inferno, vai até chegar no paraíso. Ele vai descrevendo como é o inferno. Aliás, a descrição que a Igreja Católica faz do inferno posteriormente ao Dante é muito baseada a visão que o Dante teve do inferno. Um cara que viveu um pouco depois dele, um pouquinho contemporâneo, mas viveu um pouco depois, é o Francesco Petrarca. Ele é considerado o pai do humanismo, foi uma pessoa que estudou história. Ele traduziu, por exemplo, para o idioma toscano, a Ilíada e a Odisseia, os poemas de Homero, que ele admirava muito lá da Grécia Antiga. O Francesco Petrarca também se envolveu em polêmicas com a Igreja, questionando o chamado patrimônio de São Pedro, que eram terras que pertenciam ao Papa, que teriam sido dadas ao Papa pelo Pipino Breve, lembra lá, o pai do Carlos Magno, que a gente viu no comecinho do ano.
Francisco Petrarca, ele não via base para isso daí, foi nos arquivos, buscou e tentou comprovar que aquelas terras não pertenciam à igreja e tal, mostrando o espírito crítico, a disposição de brigar com o clero que ele tinha. E o outro também, cara, dessa época, aí, bem contemporâneo do Petrarca, é o Giovanni Boccaccio. O Giovanni Boccaccio, ele é um escritor, escreveu Decameron, a Comédia dos Erros, que é que retrata a vida dos camponeses. Ele não vai falar de religião, ele vai retratar a vida dos camponeses da região da Toscana, naquele momento. Então, são os três autores desse período aí, do Trecento. Com relação às artes plásticas, a gente vai ver depois, na próxima aula. Nos anos 400, os anos 1400, é um período de bastante desenvolvimento de técnicas. As descobertas científicas começam a ser embasadas como suporte às atividades artísticas, por exemplo, estudos de geometria, lembra do homem vitruviano? Estudos de geometria, como eu uso a geometria, a matemática para pintar melhor. Os artistas começam a estudar isso aí, a perspectiva, o uso da matemática, química, como eu uso a química para fazer tintas melhores, para poder desenvolver a minha técnica e se tornar cada vez melhor. Então, o 400 é um período dessa desenvolvimento técnico. Tá? Aí, até esse momento, ou as pinturas eram feitas em tábuas de madeira ou nas paredes, são chamados afrescos. A pintura na parede é chamada afresco. Isso começa a ser substituído para a pintura na tela de tecido, que vai permitir melhores cores, que o artista desenvolva cada vez mais as suas técnicas e seu potencial. São dessa época Donatello, Botticelli, Brunelleschi, Flangeli. Brunelleschi é um arquiteto que projetou essa igreja fantástica que é a Santa Maria del Fiore, a Catedral de Florença. Isso daí a gente vai ver na próxima aula também, um pouco mais da atenção que eles produziram. Os anos 1500, o Cinquecento, é o auge do Renascimento. É a época do Da Vinci, do Rafael Sanzio, do Michelangelo Buonarroti, os grandes artistas do Renascimento, onde a técnica chega, assim, da pintura chega no auge. Tem aqui a Santa Ceia como um exemplo de uma obra do Leonardo da Vinci, que é um afresco, uma pintura na parede. Ok? Bom, essa parte da arte vai ser o nosso tema da próxima aula. Tá? Façam atividade, pensem sobre isso que a gente estudou. Tá? Bom trabalho e até a próxima semana.